Opa! Começando o mês de fevereiro agora com novidades para vocês. Cheguei, viu? Já estou aqui de volta do Ceará com muitas novidades e entrevistas. Nesse dia 5/2 de fevereiro começa mais uma edição do programa Encontro Marcado e a gente temos a... É desse jeito. Calma aí, pera aí. Perdão, nossa produção aqui colocou um toque que eu tinha esquecido o outro microfone, viu? Mas vamos lá, nesse dia 2 aqui dia 5 de fevereiro, começa mais um programa Encontro Marcado e a emoção é grande porque a gente está com um pastor missionário, né? E ele vai falar um pouquinho do trabalho dele com os indígenas. Olha só, interessante agora, o nosso programa Encontro Marcado e a Web Voz é cultura, porque a gente vai aprender um pouco mais sobre a cultura indígena, vai aprender um pouco mais sobre a questão da evangelização, né? Só lembrando que esse tipo de trabalho é um trabalho que não é feito por qualquer tipo de pessoas. Você precisa de determinadas autorizações, como também quando você vai evangelizar, por exemplo, num presídio, você precisa estar com a sua documentação toda em dias, certo? Não duvidando que você não seja uma pessoa usada por Deus, mas as nossas instituições têm aí as leis para legalizar e oferecer o máximo de segurança possível para as pessoas. Como a própria vinheta já falou, se você não me conhece, eu sou o pastor Michel Aguiar e a gente vem trazendo cada dia novidades aqui para vocês e entrevistas, né? Bom, ele vai dar aqui o seu alô, a gente vai comentar aqui um pouquinho e rapidamente vamos aí para a nossa mensagem também. Bom dia, pastor Edmar. Bom dia, pastor Michel, né? Grande amigo da gente. E é um prazer, uma alegria estar aqui juntamente com você e os ouvintes que estão nos ouvindo essa manhã maravilhosa. E é um prazer chegar até a Web Voice, essa rádio maravilhosa que tem divulgado trabalhos específicos, trabalhos transculturais e de fato de grande importância para a cidade, para todos os ouvintes, né? E hoje, com certeza, nós teremos aqui uma manhã muito especial com Deus. Pastor Edmar, só para quem está ouvindo aí, a pessoa já sentir aqui no clima, né, do que a gente está falando, são quanto tempo aí que você passou trabalhando aí com os indígenas e quais eram as tribos, você lembra? Ok, lembramos sim, irmão. Passamos um período de 2 anos no início a adentrar essas áreas indígenas, né? Porque não é fácil entrar devido à cultura, o dialeto e, de fato, para entrar tem que conhecer o Tupi-Guarani e um conhecimento mais profundo a respeito da cultura indígena, né? Com isso, é uma porta aberta que a gente consegue entrar para chegar até a eles e evangelizá-los. Então, esses índios que você trabalhou foram os índios Tupi-Guarani? O Tupi-Guarani, de fato, ele é uma palavra universal, porque cada cultura indígena ela tem seu dialeto, né? Os Guajajara, os Timbira, os Caiapós, os Canela, né? E são diversas línguas, devido que aqui no Brasil e em todo um conhecimento pela FUNAI, pela FUNASA, que são os órgãos do governo que trabalham nessas áreas indígenas, pelo mapa regional entre os povos indígenas, são mais de 330 dialetos indígenas no Brasil, né? Rapaz, isso aí é muito dialeto, Eu ouvindo aqui, eu não sei nem o que eu digo, porque a gente percebe a dificuldade que é você falar o seu português, mas agora imagina você falar a língua de outras pessoas que você não conhece, que de certa maneira não tem um curso para isso, né? Mas bom, olha, sustenta aí, compartilha aí nas redes sociais, compartilha com os colegas, porque a gente vai rapidamente para a nossa reflexão e já a gente dá início aí uma entrevista mais aprofundada sobre esse tipo de assunto.
O instrumento da verdade. Programa Encontro Marcado. Encontro Marcado. É isso mesmo, nossa produção aqui já vai colocar aqui a nossa trilha. O pessoal já conhece, quando tem aqui o violão, você sabe que tem aqui a nossa reflexão. Você pode mandar suas perguntas já logo aqui para o pastor Edmar, as suas curiosidades aí sobre as tribos indígenas. E vamos lá. Nós vamos entrar aqui na nossa terceira etapa da mensagem das 3 etapas da vida cristã. Se você não acompanhou as outras 2 etapas, você pode clicar no link abaixo que vai ter as outras entrevistas, onde tem a mensagem das outras etapas. Aqui no YouTube, no Spotify, você consegue acompanhar aí em vídeo a gente, os outros é só áudio. Bom, nossa mensagem é baseada no versículo de Mateus, deixa eu olhar bem aqui minha colinha, Mateus 7,14, né? Que é onde fala, entrai pela porta estreita, né? Porque larga é o caminho que leva à perdição. Mas eu gostaria de, só recapitulando, é interessante que as 3 etapas do caminho da vida cristã tem a porta, certo? Tem o caminho e agora o alvo, né? A porta, você precisa entrar pela porta. Você precisa também, além de entrar, você precisa atravessar pela porta. Depois que você atravessa essa porta, tem um caminho. E esse caminho, ele está em constantemente movimentação. Não é para você ficar parado ali, pronto, conquistei, não preciso de mais nada. Não, tem todo ali um aparato da coisa, certo? A gente vai dar um pulo aqui no nosso versículo. Você pode abrir a sua Bíblia em Filipenses 3, 13 ao 14. E vamos fazer essa leitura rápida. Irmãos, quanto a mim não julgo. Irmãos, quanto a mim não julgo que haja alcançado. Mas uma coisa faço, e que é esquecendo das coisas que ficaram para trás e avançando para as coisas que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, prêmio da soberania, vocação de Deus. Você pode perceber aqui em Filipenses que você vê que, olha, as coisas passadas já não tem importância mais, já passou. E eu prossigo para o alvo. A Bíblia fala que existe um alvo. Existe uma coisa para ser ali alcançada. Então, eu quero que vocês entendam a questão do seguinte, só recapitulando, são 3 coisas da vida cristã. Primeiro, o caminho. Primeiro a porta, segundo o caminho e depois o alvo. Em Hebreus 12, ele fala do seguinte, de uma questão aonde Jesus dá ali o início e a gente temos que dar continuidade à coisa. Mas é também mais interessante, para a gente ser mais rápido, vou citar só aqui 1 Pedro 1,19, que vai falar do fim da nossa fé. É interessante, olha só, é preciso ter fé, a gente vai ter fé, e em 1 Pedro fala que essa fé tem um fim. Amados irmãos, tudo na vida tem um começo, meio e fim. E a nossa trajetória cristã também tem um fim. Quando 1 Pedro fala a questão, o fim da nossa fé, é porque nós alcançamos o nosso alvo, que foi a nossa soberania da nossa salvação, né? Alcançamos ali a salvação. Nós saímos desse nosso corpo pecaminoso, nesse corpo falho, para receber o nosso corpo glorioso. E quero que os irmãos entendam o seguinte, que para você entrar na porta, você vai ter que nascer de novo. Nascer do Espírito. Aí vem a questão, numa conversa de Jesus, ele fala, olha, Senhor, como é que eu faço, acho que Nicodemos pergunta a Deus, como é que faz para entrar na vida eterna? E aí ele fala, olha, você tem que nascer de novo da água e do Espírito. É como se ele dissesse assim, Nicodemos, tu tem que entrar ali pela porta, certo?
Quando a gente entra pela porta, você é santificado, tá? Agora você é santo, quando você entra pela porta. Quando você atravessa, acontece vários processos, comentado nas outras mensagens, onde você atravessa, você recebe o Espírito Santo. Quando você atravessa, você recebe aí o Espírito Santo de Deus. Então, é tipo aquela coisa, eu quero que você entenda que agora você não tinha o Espírito Santo, agora você tem o Espírito Santo. E novamente você é santificado, viu? A gente se pergunta às vezes, as pessoas dizem até que a Bíblia tem uma contradição, pastor, porque ele fala assim, olha, eu sou santificado e depois logo ali eu falo que eu sou santificado de novo. Tem duas santificações, na verdade tem três, né? Mas é porque precisa a gente ser santificado outras vezes, porque tudo ali é um processo, tá? Tudo ali é um processo que a gente tem aí que passar o caminho, né? Que é o começo, o meio e o fim. Quando para você entrar pela porta, prestem bem atenção. Só para finalizar, para você entrar pela porta, você não precisa de obras, tá? Deus fala, olha, a salvação não vem pelas obras para que você não se vanglorie. Mas a partir do momento que eu entro na porta, aliás, que eu atravessei a porta, que eu estou no caminho, agora eu preciso de obra. Porque a salvação eu tenho. Mas aí tem também o quê? O galardão. Né? A Bíblia fala que quanto mais obra a gente fizer, maior é o nosso galardão. Então não tem essa história, acabou essa história, dizer, eu sou evangélico, vou ficar só indo para a igreja, pronto, acabou. Como eu estava ontem numa graduação de obreiros, e o pastor falou uma coisa interessante. Ele falou, olha, nós temos que, vocês estão recebendo cargo, viu? É um cargo local, mas vocês têm que ganhar almas. O nosso foco principal é ganhar almas, né? Deixa eu mandar bem aqui um abraço aqui, tá aqui o pastor Guilherme, né? Ele deixou aqui um recado aqui, que daqui a pouco aparece aqui nos nossos estúdios para visitar o nosso diretor, o irmão Alfredo Silva. Pode vir que você é sempre bem-vindo, inclusive acho que foi ontem que... Sim, ontem teve o programa do Guilherme aqui, mas acho que ele não pôde vir porque estava numa reunião de obreiros. Bom, já explanamos muito. O instrumento da verdade. O instrumento da verdade. Programa Encontro Marcado. Encontro Marcado. E o instrumento da verdade vai estar aqui com o pastor Edmar. E agora vamos entrar aí nos assuntos, que é uma coisa bem curiosa, né? A respeito aí de trabalhar com os índios, né? Antes da gente falar desse trabalho, eu queria que o pastor Edmar falasse um pouquinho mais dele, falasse um pouquinho mais das suas qualificações, até mesmo porque para fazer esse tipo de trabalho, ele pode até explicar, não sei nem como é que faz, né? O Michel Aguiar, né, um grande amigo da gente, e abrindo esse espaço para a gente trazer um pouco desses conhecimentos e querendo dar essa oportunidade, né, de mandar um abraço aos pastores amigos da gente, pastor Paulo, pastor Fábio, pastor Carlos e assim por diante, os demais que são amigos da gente, conhecem a gente aqui nessa região, nessa cidade. Chegamos agora há pouco tempo, né? Bom, o trabalho das tribos Guajajara, que eu passei 8 anos nessa tribo, passei mais 3 anos no meio dos Canelas, trabalhei um pouco também com os Timbira, uns 8 meses, e com isso foram quase 10 anos de trabalho no meio desses povos, né? São conhecidos como os aborígenes, né? E o trabalho, como eu estive comentando aqui com o irmão Michel,
precisa de uma qualificação, né? Lógico que a gente não vai entrar dentro de uma tribo indígena e chegar lá, pegar a Bíblia e sair já falando o que a gente na cidade prega, né? Porque assim, é um trabalho transcultural. E um trabalho transcultural não é um trabalho simples. Ele é um trabalho que a gente vai adentrar as culturas, né? Você sabe que para a gente fazer parte de uma cultura, você tem que fazer parte de um grupo. Sim. E como na área indígena são mais de 5 mil índios. Lá no meio deles há os Timbira, tem Canela e os Guajajara. E nossa função de profissional, vamos dizer, nesse termos assim, espiritual, nós temos uma formação na cultura, né? Temos conhecimento no Tupi-Guarani, a gente é um professor nessa área, e nosso trabalho dentro das áreas indígenas foi com esse objetivo de estar praticando lá os ensinamentos indígenas no dialeto Tupi-Guarani com o evangelho, né? Porque a parte religiosa, né, que é conhecida, a gente leva até a eles, né? Como todas as comunidades tem a questão da área indígena, em todas as localidades, cidades e bairros, povoados, vilas, tem as suas religiões, né? E lá não são diferentes, eles têm as suas religiões, e lá eles adoram um deus chamado Zurupari, né? E também tem outro também que eles Maíra, que é outro deus que eles também cultuam, né? E nós chegamos lá levando o evangelho, fazendo aquela, como eu tinha conversando aqui com o Michel Aguiar, nós trabalhamos de uma forma um pouco diferente, né? Que a gente não poderia chegar lá e se desfazer dos deuses, né? A gente tinha que anunciar o nosso Senhor, que é, na linguagem tupi-guarani, é Tupã Zaneru, quer dizer, um Deus Pai. O Tupã era Uiris, que quer dizer Deus Filho. O Tupã Icoché Zanepueré, que é Deus Espírito Santo, né? Então nós entramos com esse dialeto, e a princípio a gente teve algumas resistências, devido a gente estar entrando, como Paulo, né, entrou em uma cidade, na Grécia, e lá onde tinha vários nomes de deuses, né? Sim. E Paulo entrou com esse Senhor, né, naquela região, e ali foi acontecendo os milagres, e as pessoas foram aceitando Jesus, né? Entrando com cura, com milagres, com salvação de Deus, né? E assim entramos nesse trabalho. Na nossa formação, nós somos professor no Tupi-Guarani, tem a formação também de capelania, também tem a formação de juiz de paz, faz casamentos nas comunidades, e também sou formado em teologia, né? Ainda não chegamos à divindade em teologia, mas estamos muito próximos a isso, né? Uhum. Mas as oportunidades que foram nos concedidas, e a gente nunca deixa de estudar, porque quem está no trabalho de evangelho, de Bíblia, nunca deve deixar de estudar, né? Então, continuamente, profundamente, sempre fazendo curso, investindo no seu ministério. Pastor, já vou aproveitando e fazendo com a pergunta, é uma curiosidade minha, né? É que assim, para nós do cristianismo, Deus não tem nome. Nosso Deus não tem nome. Porque, gramaticamente falando, Deus, ele é como se fosse, assim, um sobrenome, né? Tipo, vamos supor, pastor Edmar da igreja fulano de tal. O pastor Cicrano da outra, da igreja de fulano. Então, é diferente você falar Edmar. Edmar, ele atende, mas Deus Deus o quê? Né? Então, como é que fica a explicação para os indígenas, né, quando vai mudar a língua? E temos que levar em conta que a maioria dos indígenas tem uma ligação muito forte com a natureza. Então aí é onde a gente consegue a separação. Por exemplo, você está evangelizando algum indígena, ele consegue aquele milagre, certo? E aí, como é que você consegue dizer para ele que esse milagre foi Deus
e não foi os elementos da natureza? Muito bem, irmão. Bela pergunta e de suma importância, né? Porque, de fato, isso corre entre eles mesmos, essa questão bem aí, porque cada um tem um Deus diferente, cada um cultua um seu Deus. Porque, inclusive, tem áreas que tem o Deus Lua, né? Sim. Deus Sol, né? Tem o Deus Totem, né? Que eles prestam, assim, adoração ali, aquele poste ídolo, né? E também o Deus Gavião também, que eles cultuam, né? Então na cultura indígena, eles buscam esse ser espiritual. Uhum. E eles propriamente dão nome, né? E cada um dá um nome. Só que nessa tribo que eu trabalhei mais profundamente, que os Guajajara, eles têm um ritual que eles fazem às meia-noite, né? A parte que está a noite de lua, a noite que tem as estrelas. Então eles olham para o céu, né? E eles fazem lá as suas orações nos seus dialetos, suas culturas, né? Mas, enfim, eles não têm uma identificação correta, completa, de fato. Sabe que o Deus deles é um Deus espírito, espírito, né? E eles atribuem os milagres deles a esse Deus espírito, que eles chamam como Deus Maíra, né? E pra gente, quando a gente vai lá na tribo, que a gente vai dialogar entre eles, nós sempre apresentamos um Deus chamado Tupã-Zerengueté, né? Por que Tupã-Zerengueté? Porque exatamente é um outro nome também, né? Que alguns deles se referem a um Deus Tupã, um Deus universal. Entendeu? Então eles atribuem esses deuses e a Tupã, né? E a gente, quando pregamos lá o Tupã-Zerengueté, nós apresentamos o Deus que conhecemos como Adonai, né? Que é o Deus supremo, soberano, que é acima dos deuses deles, né? Então esse milagre nós atribuímos a Tupã-Zerengueté. Eu estava vendo aqui, se eu puder me prestar aqui, você que está ouvindo a Rádio Web Voice, você não vai ver aqui o que eu estou vendo, mas você pode procurar nos nossos canais aqui, vou até tentar mostrar aqui no Instagram da Web Voice, uma Bíblia, tela aqui ó, para vocês aqui, pelo que eu entendi, uma Bíblia na linguagem dos Guajajara. Isso. Esse nome aqui eu não sei pronunciar. O que é esse nome aqui? Deixa eu pegar meu óculos bem aqui, a visão já. Peraí aqui. Esse aqui é o Novo Testamento na língua Guajajara, né? Eu quero até apresentar mais próximo assim, os irmãos. É o Novo Testamento. Novo Testamento. Bote ele para aquela tela ali interessante também. É a primeira vez que eu estou vendo a Bíblia numa tradução indígena. Isso. Posso considerar aqui uma raridade. Né? Uma raridade. Você vê esse tipo, que até os povos indígenas, de uma certa maneira, a cultura deles estão se acabando e estão aderindo muito à nossa cultura regional. Bom, se aprofundando um pouco mais aí nesse assunto, pastor, mas tipo assim, quando você começou o trabalho do pastorado, você já começou com os indígenas ou foi bem antes? Não, o trabalho indígena surgiu em 1999. Surgiu um campo de missões transcultural e nós já fazia parte de uma academia de estudo do pastor Noval, que ele é um poliglota. Ele é tradutor do grego, né, para os dialetos tupi-guarani, como também em várias línguas. E ele foi nosso professor, inclusive ele mora nos Estados Unidos. Em Brasília, em 2001, ele fez um trabalho conosco lá em Brasília, e vendo essa questão de levar essas missões aos povos indígenas. E é uma área que não é fácil levar o evangelho, devido à cultura, devido ao dialeto,
e o entendimento. Se você chegar falando numa área fechada, em um grupo de indígenas, se você não souber o Tupi-Guarani, ali, o dialeto deles, é um evangelismo em vão, porque não vai dar fruto. Porque eles não vão saber o que você está dizendo, né? E você não vai poder ouvi-los também, eles falando, né? Então, quando a gente adentramos essas áreas indígenas, a gente já foi com esse conhecimento, né? No Tupi-Guarani. Inclusive, a gente tem um inário também, que é o Zazengá Tupanupé, que é um inário de louvores, né? Cantando ao Tupi-Guarani, ou seja, cantando ao Tupã-Zaneru, né? A gente apresenta Tupã-Zaneru porque, assim, eles entendem na linguagem dele que Neru, o Heru, é pai, né? Então, quando a gente apresenta Tupã-Zaneru, tá dizendo, apresentando um Deus Pai, né? Porque eles têm uma cultura entre eles, que eles amam os filhos, que é chamado Eraíris, que é os filhos, ou Mimui, ou Memeruri, ou então em outras linguagens mais simples, Culumi, né? Que a gente no colégio a gente já usa essa expressão Culumi, né? Já levando essa questão de crianças indígenas, né? Culumi. Mas o nome não é Culumi, né? O nome é Memeruris. É interessante isso aí que você está falando. Então, esse trabalho ele começou como, tipo assim, uma consequência. Seria uma consequência do seu trabalho como pastor. Quando você começou esse trabalho com os indígenas, você tinha quanto tempo no pastorado? E explana um pouco para nós como é que foi, porque, tipo assim, você ser convidado para evangelizar na rua, você ser convidado para dirigir uma igreja, é comum, mas você ser convidado a, posso dizer assim, morar nas florestas, no mato, e não ter muito recurso, não tem nem como, por exemplo, você dizer, olha, a igreja vai pagar a internet, como? Conte aqui para nós como é que foi. Esse trabalho é por amor, irmão. É um trabalho de amor, ele é um trabalho voluntário, né? E não tem recursos próprios. A gente trabalha com doações, nós recebemos doações para esse trabalho e a questão da cultura, a gente tinha que se comportar como um índio. Lá eu era pintado, né, da tinta do genipá, eu usava um cocá com aquelas penas de arara azul, quando não era vermelha, usava só um calçãozinho, um short, né, vamos dizer assim, e os pés descalços, eu tinha que me comportar como um índio, né, para que a gente não causasse um choque. Mas antes, a princípio da pergunta do irmão Michel, a gente já trabalhava em campos, né? A gente já fazia tempo, eu trabalhava numa localidade chamada Mandiocal, que era uma comunidade de mais de 100 famílias. E foi a época que surgiu lá no estado do Maranhão, abriu-se uma porta para questões missionárias, né? Que até então, na época, era 1998, lá não existia missionário, lá existia o evangelista. Aí surgiu o campo, na convenção do estado do Maranhão, tinha um pastor Getúlio, que ele era o pastor presidente das missões locais. Tinha outro pastor também que ele fazia missões nos Estados Unidos, que era mesmo a nossa denominação. E aí a gente surgiu vários campos no Maranhão, no estado do Maranhão, várias cidades, a necessidade de missionários para acoplar a igreja, né, nos povoados, vilas, e surgiu esse projeto para alcançar toda a localidade ali das cidades, dos municípios, preencher a lacuna onde não tinha um evangelho em 1998. E aí surgiu esse campo de missões na área indígena entre os Guajajara.
E aí a gente foi selecionado para fazer um teste dentro dessas áreas indígenas. E a gente foi, e graças a Deus, Deus abençoou, né? Então, justamente, fala um pouco para nós aqui como é que é o procedimento para você evangelizar os indígenas. Que tipo de documentação eles exigem? Muito bem, Michel. De fato, não se pode entrar dentro de área indígena se não for documentado, né? A gente fez uma documentação entre a igreja e também em Brasília foi feita uma documentação pelo presidente da FUNAI, da época, e dando carta branca a gente transitar dentro dessas áreas indígenas. E com a assinatura dos caciques, lá eram 12 caciques, inclusive vou citar até o nome de alguns aqui, né? Tinha o Getúlio Guajajara, Gerson Guajajara, né? Paraipé, também Genu Guajajara, e ainda hoje existe um ainda chamado Pedro Nicolau Guajajara, que são os representantes da tribo Guajajara no estado do Maranhão, na cidade, município ali de Bom Jardim, no Maranhão. Ele nos dando a liberdade de transitar, de ser mostrado a toda a comunidade indígena, né? E com isso ele nos trouxe uma segurança, uma proteção para nós conviver lá dentro, porque lá dentro você sabe que dentro da área indígena tem os seus efeitos colaterais, né? Aí, aonde a gente vai fazer mais uma pergunta sobre o assunto, que é na questão do seguinte, pastor. Vamos supor que você está com toda a sua documentação em dias, você foi para lá, você está num lugar onde ali não lhe pertence, digamos assim, né? Mas você está no lugar de pessoas que são amparadas pela lei, são amparadas ali pela lei, e certas atitudes que elas têm, no ver cristão pode até ser errado, mas está amparado até pela sua cultura, que é a questão do seguinte, assim, não sei como é que você vai interpretar essa pergunta, mas você não tinha medo de morrer, não? Não, o risco sempre ocorre, como outros em outras áreas, amigos da gente que também tiveram em outras tribos, tiveram alguns problemas sérios, né? Inclusive, um foi resgatado pela equipe dos Guajajara, porque a equipe dos Guajajara, os indígenas Guajajara, eles são um dos povos mais valentes nessa área cultural indígena, né? Inclusive, eles são convocados para todas as ações, quando é guerras, né? Eles se pintam, eles se armam e vão em busca daqueles que eles desejam para as suas tribos. E ocorre esse perigo quando eles são mal interpretados, né? Quando eles são mal interpretados, inclusive dentro dessas áreas a gente acha muitos antropólogos dentro dessas áreas indígenas fazendo um trabalho belo, um trabalho maravilhoso. E como também existem várias instituições que vêm de fora do Brasil para dentro dessas áreas indígenas, aí eles prestam serviços sociais, né? Dentro dessas áreas. Eu encontrei vários antropólogos nessas áreas indígenas. E aí existe ali também entre a gente a questão da cultura, né? Quer dizer, resistência sobre o Evangelho. No meu caso foi um pouco diferente, porque eu não fui levando a linguagem português, né? O português claro, né? Para eles. Eu fui levar a língua deles, o dialeto deles, o que era costume, o que eles vivem, convivem todos os dias se comunicando. E quando eu cheguei lá, eu tive uma resistência da FUNAI, né? Olha, cuidado com essas questões, cuidado com, aculturar vocês, aquela coisa toda. Isso aí é um processo que a gente sabe. Mas eu nunca desvalorizei a cultura deles, né? Sempre valorizei e sempre trazíamos para a cultura tupi-guarani, o dialeto. Quando na minha área que eu atuava lá dentro, como até hoje ainda tenho esse acesso, era o dialeto tupi-guarani, né?
Então, com isso, não houve assim, uma rejeição, né? Mas outros que não foram preparados permaneceram pouco tempo e às vezes foram até expulsos dessas áreas. Sei. E quando acontece, assim, digamos, dele ser expulso dessas áreas, quem é que expulsa, quem é que faz o intermédio ali? Porque, olha, não tem polícia. Muito bem, Marcelo. Realmente, de fato, só é cabível entrar dentro dessas áreas indígenas, como eu falei, alguém que esteja preparado para essas áreas, né, na questão da formação cultural, ter um conhecimento profundo, vasto. E, de fato, quando você chega numa área indígena, tem uma placa lá indicando, né? Uma placa dizendo acesso proibido, área exclusiva, né? Para entrar não é fácil. Lá você vê, né? A civil entra, a militar não entra, só que ainda tem permissão de entrar o exército, né? Você vê como é complicado, né? Quando houve algum incidente, algum acontecimento, como já houve vários acontecimentos lá, pescadores entravam para invadir a área indígena e eles pegavam e faziam aquela... que não vou entrar aqui, né? Eu acho que vocês são um bom entendedor, não preciso citar o que eles faziam, né? E muitos entraram, inclusive eu salvei muitas pessoas, né? Assim, que eles tomavam uma canoa, tomavam a rede de pesca, lá está bem claro, bem explicado, propriedade exclusiva, proibida, né? Só as autoridades lá tem um registro de lei na placa indicando tudo, quem pode entrar e quem pode somente entrar. Eu, para entrar lá dentro, lá levar os convidados, porque a gente levava muitos pastores que faziam, jovens que estavam nessa missão já, visitando os campos de áreas transcultural, eu levei bastante, mas lá existe toda uma hierarquia. Existe o chefe geral, existe o subchefe, depois vem os caciques, depois dos caciques vem os soldados, né, que eles chamam o exército, né, dentro dessas áreas. Então toda a área indígena ela é vigiada. Não pense que quando você vai entrar em uma área indígena que você não vê ninguém, não pense que você não está sendo vigiado, que você está. Eles têm toda a logística de toda a área deles, de todos os rios onde passam por dentro, eles sabem quem está dentro e quem não está dentro. Porque os índios constantemente, eles não têm uma localidade fixa. No verão eles fazem uma zoca em uma região, no inverno eles passam para outra região mais alta, e eles sempre fazendo mudança de área, né? E sempre tem uns caçadores, tem uns que são só da área de pesca, tem outros que são só da área da caça, que inclusive eles fazem o muqueado. O muqueado é uma festividade de 30 dias que eles fazem, eles batem o tambor 30 dias, depois desses 30 dias eles apresentam as moças, né, as indígenas, quando elas estão chegando na sua puberdade. Também tem os casamentos indígenas que eles trazem de outras etnias, né, traz dos gaviões, traz dos canelas, traz dos timbira. Então eles fazem o casamento entre eles lá, né? E o pastor que está lá dentro é convidado a participar desses eventos. E a gente participa, a gente faz o casamento do Tupi-Guarani, né? Com as normas, com as leis, com os conhecimentos bíblicos do Tupi-Guarani, e realiza aquele casamento, né? E eles, inclusive, eles ficam muito felizes quando eles olham, porque pastor lá, eles não conhecem como pastor aqui na cidade. Por exemplo, aqui tem um pastor na localidade tal, um bairro tal. Lá não, lá eles chamam pastor, lá não se refere ao nome pastor. O nome lá é Zangal, que é... O Zangal lá, ele é um ministro espiritual, ele é um líder espiritual, né? Então, quando eles querem uma oração, eles vão até a casa onde... Lá eu morava numa casinha de pau a pique, coberta de palha. A minha alimentação era juntamente com as deles, era o muqueado, o peixe, a farinha, o jacaré. Então, todo tipo de caça eles se alimentam, né? Não usa sal para se alimentar nas comidas, né? Tempero não tem. Então, a forma da alimentação deles é panela de barro, colocam água, ferve a água. Eles colocam a carne muqueada. A carne muqueada é aquela caça que eles pegam no mato
e eles pegam a fumaça, faz um giral, coloca ali sobre aquele giral toda a caça que eles matam. Ali é do jabuti, do camaleão, do tatu, né? Do veado, que lá o nome do veado é Zoruparã, é o nome do veado que eles chamam. E aí eles muquiam aquela carne todinha com fumaça de folhas verdes queimando. Eles fazem um fogo primeiro e cortam muita folhagem verde, jogam lá e queimam, e aquela fumaça vai muquear toda aquela carne, né? Para ela não apodrecer, né? E aí eles guardam aquela empendurada nos barracos, eles empenduram lá, tem uns cambitos de madeira, que eles tiram no mato e eles deixam ali para o dia do muqueado. Ali passa 15, 20 dias, aquela carne lá, às vezes eles botam no sereno à noite, né? E torna a guardar de novo. E no dia do muqueado eles assam e fazem o cozidão chamado, né, deles lá. E aí todas as pessoas que participam vão se alimentando daquela carne. Tem pessoas que não tem já o organismo preparado, às vezes prova, acha ruim, às vezes até também eles fazem aquela questão do vômito, né? Por não estar habituado àquela alimentação, né? Tá aí, é uma coisa interessante o que você está falando, porque você se dá aí numa cultura que não tem os mesmos costumes que a gente, mesmos hábitos alimentares, né? Não tem, são outros hábitos alimentares. E para ser uma adaptação aí, é difícil para ocorrer essa adaptação. Pastor, agora é o seguinte, eu queria que você comentasse um pouquinho mais sobre essa questão desse assunto, mas antes vamos falar um pouquinho do seu trabalho aqui na cidade de Piripiri. Já a gente volta falando dos indígenas, mas eu queria que falasse um pouquinho do seu trabalho em Piripiri, porque você faz algum trabalho com os indígenas daqui de Piripiri? Muito bem, Michel. Eu já reunido umas 3 vezes com um bem conhecido aqui da cidade, né? O senhor Zé Guilherme, né? Muito conhecido aqui da prefeitura, da prefeita, né? Toda a questão aqui municipal. Inclusive eles recebem doações, né? Lá do governador do Piauí, que agora não é mais o Wellington Dias, né? É o Rafael. Isso. E eles iam, né, nas festividades, eram convocados para estar presente. E tive aqui algumas vezes reunidos com ele, inclusive questão do CNPJ deles, né? Estava atrasado e eles estavam tentando reformalizar a diretoria dos Tabajara, que não. E eles me chamaram para mim fazer parte das reuniões. E eu tive com eles aqui numa localidade, falando a respeito assim, devido a gente ter um conhecimento mais profundo nessas áreas, e entendemos um pouco como é que funciona, questão do CNPJ, como eu disse para ele, Zé Guilherme, você tem que reunir os caciques, tem um cacique lá do Jatobá, tem um cacique da Floresta, tem um cacique aqui do Prado, e tem do Flor dos Campos, né? Para se reunirem, para colocar a cultura deles. Inclusive, eu fiquei sabendo que ele estava em busca de ter uma terra, né? Uma terra que eu digo assim, uma área para as culturas, para uma sede. E graças a Deus eles conseguiram uma sede aí aqui em Pedro II, né? Numa fazenda que foi desativada. Uhum. E eles conseguiram uma sede, né? Inclusive até para mim ir lá com ele nessa sede, mas não tive a oportunidade. E assim, uma riqueza entre os Tabajara, como outra cultura, como aqui eu já vi outra tribo aqui dentro da cidade de Piripiri. Eu já vi várias etnias aqui dentro de Piripiri. Etnia que você fala seria indígenas, exatamente, né? Tá, um detalhe importante, não interrompendo, é importante falar que Piripiri tem índio, né? Sim, perfeitamente. A gente estuda a questão dos índios, dos africanos, dessas culturas, mas a gente nunca para refletir se ainda existe índios aqui, se ele ainda tem esses mesmos comportamentos, né? Se eles têm um espaço deles, como é que eles vivem, né?
Porque você estudar uma cultura, algo, num livro é uma coisa, mas você ver pessoalmente, eu acredito que a emoção é outra. Pode continuar. De fato é isso mesmo, Michel. Esses que estão na cidade, eles praticamente perderam a cultura, né? Assim, não que eles esqueceram, mas devia estar em outro ambiente, no meio de outro povo, diferente do dialeto deles, que moram em alguns bairros, como eu já fiz um levantamento aqui em Piripiri, e vi bastante índio. Inclusive, uma das professoras aqui do colégio, aqui da cidade, que não vou citar o nome, ela pediu assim, pastor, por que você não vem nos ensinar aqui entre os Tabajara, o dialeto Tabajara, né? Eu disse, olha, irmão, a gente ensinar isso aí, a gente tem que mexer com muita coisa, né? A gente tem que mexer com muita coisa para vir ensinar. Primeiro precisamos alcançar aqui o alfabeto Tabajara, né? Porque não se começa a ensinar um dialeto. Eu não posso chegar aqui em Piripiri, reunir uns índios aqui e trazer um dialeto aqui Guajajara. Tá, não, peraí, boa pergunta, é uma coisa interessante. Eu gostei dessa observação. Você falou do alfabeto. Tá, então, me explica aqui pra gente aqui entender o seguinte. Parece coisa de criança, mas, por exemplo, a gente aprende o alfabeto, aí, por exemplo, B com A a gente fala Ba. O nosso alfabeto A, B, acho que se não me engano tem uma origem, acho que é a origem grega, uma coisa assim, né? Mas o fato é que não é indígena. E como é que é o alfabeto indígena? O alfabeto indígena, geralmente ele não usa essas palavras assim, né? B, D, o C, o E, não. Ele usa o Tupi-Guarani, esse Guajajara, eles usam dois dialetos em um só. Por exemplo, Tupã vem de Tupi, né? E o Z vem de Guajajara, o Guarani. Ou Guajajara ou Guarani, né? Então eles usam esse termo, né? De T, o Z. Uma só palavra na gramática tem vários seus derivados. Primeiro, segundo, terceiro, né? E, por exemplo, egg, né? Ó, Tupã, Zé, egg. Aí, na tradução, pode ser Tupã, Zerengueté. Olha o tanto que acrescenta. Sim. Pastor, é o seguinte, a gente estamos quase nos minutos finais e por uma questão até mesmo de direitos autorais, de certa maneira, eu gostaria de lhe propor aqui um desafio, né? Um pouco curto, mas para a gente tentar sentir um pouco e deixar registrado isso, eu queria que você colocasse para a gente com a reflexão bíblica, assim, uns 2 minutos de reflexão bíblica, na linguagem dos índios. Ok, ótimo, muito bem. Né? Ok. Para que a gente pudesse sentir como é que era naquela época, né? E como é que a pessoa hoje, pregava. Porque o dialeto da cultura não pode desaparecermos. Há um projeto para que esse dialeto não venha se perder, né? Por isso que o trabalho de evangélico dentro dessas áreas é manter essa cultura, né? Não é desaculturar, né? Manter essa cultura, porque é a forma de ser índio mesmo, a pessoa ser índio. Né? Peraí, pastor, deixa eu ver bem uma coisa, mensagem do ouvinte. Qual é? Michel, faz aquela pergunta lá. Tá, mas sustenta aí que eu quero ver ele pregando aqui na linguagem dos índios. Muito bem, então vamos lá. Aqui no livro de João, que é o Novo Testamento, que é no português como no dialeto, não há diferença. O que há diferença somente na palavra, né? Mas, assim, deve ser o Tupi-Guarani, mas a palavra é a mesma, né? Sim. Aqui, por exemplo, ó, Jesus recó ao ereuzoan emimumeu cuera. Ou seja, aqui Deus está dizendo que ele estava no mundo, né? E o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu, né? Quando, a princípio, no livro de João, diz lá, né? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, quer dizer que nessas palavras do Tupi-Guarani, né, nós vemos que no princípio, que é a primeiro versículo de que fala no livro de João,
Porque no Tupi-Guarani o nome não é João, é Zuan. É o nome no Tupi-Guarani de João, Zuan, né, que é o Tupi-Guarani. E o primeiro versículo do livro de João diz assim, ó, Iuí Iapó, Iemeré, Iué Zaranerurete, Iuicó Aé, né, que no princípio era o verbo. Né? A segunda parte vem Tupã, quer dizer Deus, né? Tupã Zerengueté, ou Tupã Zereng, ou Zaé Isupé, tá? Uquara, Quara, Tupã, Zaneru, né? Então já diz, né, que Deus, né, o verbo, era Deus e Deus. É o verbo, né? Aleluia. Então é isso. Entendi tudo. Entendeu, né? Então é essa forma que nós ensinamos. Se não usamos caixa de som, não se usa microfone, tá entendendo? São os índios sentados em uma área, a gente fica no meio deles e ali uns vão fazendo a pergunta, é uma célula, é um trabalho de célula entre eles, né? E aquilo vai passando de pai para filho, né? O filho vai passando para os filhos. E ali, quando eles aceitam Jesus, né? Que eles agora vão prestar culto e adoração a Tupã Zaneru, né? Sim. E agora eles mudam, eles não buscam mais o Deus era Íris, né? E nem busca mais os deuses lá da área. Então eles agora, toda aquela devoção que eles tinham, eles passam para Tupã. Porque a palavra Tupã é universal. Em todos os povos indígenas, você pode chegar em qualquer tribo indígena e pode dizer Tupã. Eles sabem que é Deus. Aí se você coloca Deus em primeiro lugar na vida deles, pronto. Aí derruba por terra aquelas... Mas eles fazem os rituais de cultura, de dança, de festividade, mas só que eles acrescentam agora Tupã. É uma festa agora para Tupã. E aí, quando eles fazem essas festas, acontece o seguinte. As moças, quando chega o tempo delas, né, puberdade delas, elas são colocadas dentro daquelas ocas. Sim. Enquanto não passar aquele período dela, elas não podem ser apresentadas na tribo. Elas ficam lá 30 dias sem tomar banho. Tem uma índia que elas vão, cuida delas, levam a comida numa cujuba, levam água, e elas não se banham, né? Elas ficam lá. E aí depois, quando chega a passagem da lua, como eles gostam de dizer lá, então são convocados todos os guerreiros, né, eles casam logo muito jovens, né, e aí nesse período de 30 dias tem uns jogos. Esses jogos, quem realmente está apto para uma esposa, né? E aí durante esses 30 dias é uma competição entre as tribos. Não são competições violentas, né? São competições pacíficas, é festividade, né? E aí tem as provas, né? Que é cada chefe, pai de família, os caciques eles passam as provas. Tem que atravessar rio nadando, outros vão ter que pegar um peixe, né, sem levar nada, trazer um jacaré dentro de um rio, dois tem que trazer um jacaré dentro de um rio. Então tem os riscos daquelas competições, né? Tem tribos que carregam aquelas toras no ombro, sim, em equipe, né, correndo. Então, isso tudo, né, nesse período, que eles fazem o muqueado. E aí, quando chega o dia de apresentar as moças para os jovens que passaram no teste, aí que é feito o casamento. Interessante isso aí. E aproveitando, explorando mais um pouquinho aqui o pastor, gente, eu não sei se vocês vão conseguir ver isso nas redes sociais, mas a gente vai procurar deixar esse espacinho aqui para colocar nas redes sociais da nossa Web Voice. A gente vai deixar de colocar isso, que é o seguinte, eu vi aqui que o pastor trouxe aqui, eu vou chamar isso aqui um pindurucai. Né? Isso aqui, na nossa cultura, é o chucai que a gente dá para criança, mas uma lapa de, sei lá, né? Não é o caso? Um trabalho bem, mas, assim, cultural, né? Pastor, eu já vi você fazendo isso, eu não sei se esse chucai é para isso, né? Corrija se eu estiver errado, mas eu queria pedir até a permissão da direção para deixar um espacinho aqui para você. Cante para nós um hino da harpa,
na linguagem dos índios e utilizando, acredito que esses chocalhos. Vê se você consegue aqui, né? Sim, perfeitamente. Se é possível a gente fazer essa façanha. Tá ok, né? Tá ok. Bom, isso aqui, o Michel falou o nome correto, que não é um chocalho, né? Mas em algumas tribos eles chamam esse nome. Mas ele é maracá. O nome maracá já é guarani, já é tupi, né? Então eles são... eu preciso segurar o microfone? O instrumento lá é muito usado, muito utilizado, eles são muito festivos, fazem muita festa, é uma riqueza, eu disse até para o Michel que é uma riqueza contingente no nosso país, né? As festividades são maravilhosas, muito lindas, né? E eles usam muito maracá, o maracazinho, a gente louva o Senhor. Tem um hino na harpa, né? Que são vários hinos que tem, né? Tem um que é o número 300, que eu vou dar uma olhada bem aqui, que a gente tem o inário, né? Tem o número 300 que ele é bem conhecido. Eu vou cantar só um trechozinho dele aqui, né? Que é bem conhecido, que diz assim: Jesus muri para Zengal, Tupanaré, ai por Jesus, Nareruri até Nerém, ai cocuri, Jesus duriu até. Entendeu, irmão? Isso aí é o hino Não vá perguntar que eu entendi, que eu não entendi, não. É o hino 300, né? Jesus sim vem, né? Esse é um hino. Tem outro aqui também, que ele é bem conhecido, que que é um convite. Deixa eu ver se eu consigo me lembrar dele aqui. Porque o Michel, ele deveria ter me falado a respeito de cantar os hinos aqui, né? Que eu tinha até ensaiado melhor, mas tudo bem, né? Não precisava nem falar, rapaz. Você acha que eu ia pedir? Um cantor vir pra cá não cantar, não fez nada. Tem um assim também, diz assim, ó. Tupanta ira eua urietea eua rietea eua uriete uenó eruriete ire riete ire tae azeca iuca tutupampurane Tupanta ira eua urietea eua rietea eua uriete uenó eruriete ire no eruriete ire tae azeca iuca tutupampurane. Irmãos, os itens tem vários, são muitos, né? Segura aqui. Olha só que interessante aí agora, a gente conhecendo um pouco mais aí da cultura indígena. É um privilégio a gente ver alguém cantando, nem que seja um trechinho de um hino da harpa, né? 2 aqui na cultura indígena. Eu não sei se vocês já tiveram curiosidade de saber como é que os nossos louvores em outras línguas, já que o hino da harpa, ele não é natural brasileiro. A gente já pegou versões aí de outros lugares da Europa, né? E já vamos aí aprendendo. Bom, já estamos aqui estourando aqui o nosso horário e tem aqui a pergunta lá. A gente vai finalizar com a pergunta lá e o pastor vai falar um pouquinho mais aí sobre o trabalho aqui em Piripiri, porque tem que divulgar aqui a igreja aqui em Piripiri, viu? Então, pastor, é o seguinte, os ouvintes mandaram perguntar aqui uma questão um pouco polêmica, né? Mas acredito que devido ao convívio você consegue responder isso com mais facilidade. Mas assim, a Bíblia diz que quem crê e for batizado vai ser salvo, né? Mas assim, e no caso dos índios, aqueles índios que não alcançaram um missionário, que não tiveram contato ali com a Bíblia como nós, eles iriam para o inferno? Boa pergunta, Michel. Michel, se nós formos olhar na história bíblica, se nós for ao princípio do cristianismo, a Bíblia diz que o evangelho ia chegar a todas as pessoas, né? Todos. Se nós formos olhar lá no primeiro século, no segundo século, quarto, quinto, sexto século, lá nos princípios mesmo, da época do discípulo, quando a gente estuda a teologia e a gente se aprofunda mesmo em busca
desses conhecimentos, porque a gente não é só essa questão dessa pergunta, mas é uma curiosidade que todo mundo tem, né? Todo mundo tem essa curiosidade de povos alcançados, né? Sabemos que depois do dilúvio existiu, né, a Torre de Babel, né? Onde houve aquela confusão das línguas. E ali se espalhou-se várias etnias, de dialetos, né? E ali surgiram os índios, né? Mas a gente sabe que desde o princípio, que de Jesus, de lá para cá, todo tempo tem vindo um conhecimento das questões que passaram no passado, né? Do que houve, desse pacto que Deus fez, essa nova aliança lá com Noé. De lá para cá, a gente sabe que o Evangelho nunca deixou de existir, né? Por mais que a gente tenha um conhecimento, que o povo de Israel passou 430 anos lá no Egito, foram, né, viver naquela primeira civilização. Mas, a princípio, eu fazendo uns estudos mais profundos, eu cheguei a conhecer que muitos dos discípulos de Jesus, daquela época da perseguição, eles se espalharam por várias localidades, vários países. Inclusive, Paulo diz que ele chegou até a Galáxia, que é a Espanha, né? Sim. E de ali por mais missionários, discípulos de Paulo, a continuidade depois que Paulo deixou de existir na Terra, o Evangelho sempre avançou por vários tipos de povos, né? Vários tipos de povos, né? Foram se convertendo na sua própria dialeto, sua própria língua, foram falando de Jesus, né? É tão tal que quando os historiadores fazem pesquisa sobre o cristianismo, vão sempre descobrir. Então, com isso, a resposta para isso, eu acredito assim, que eu li um livro de um pastor amigo meu americano, que ele disse que de um discípulo de Jesus chegado no Brasil, antes da descoberta do Brasil, né? Porque a gente sabe a história toda, sim. Chegou a alcançar, inclusive, parece que no Rio de Janeiro, lá naquela pedra, que hoje é o Pão de Açúcar, sim. Né? Teve alguns missionários naquela região. Aqui na Bahia também houve, também vários outros países. Tem um local, uma localidade de uma tribo, uma tribo, ela é bem, que até hoje ela é cristã, né? Não sei se ainda na Indonésia. Tem uma tribo que lá tem as marcas numa pedra sobre discípulos de Jesus que andaram pregando o Evangelho, né? Então, Deus, a Bíblia diz que Deus é justiça e amor, né? Uhum. E eu acredito que Deus não deixou ninguém sem não ouvir o Evangelho.